Meu grande amor é um lobisomem. Nota da contadora de histórias. Olá, sou a sua contadora de histórias, e vou narrar aqui a história de uma família, separada por capítulos. Vou seguir as normas e diretrizes dessa plataforma, então algumas partes da história precisei editar. Desejo-lhes uma ótima história para vocês. Oi, sou Isabel, sou de Cornélio Procópio, no estado do Paraná e essa é minha história. Eu sempre falei que nunca iria me casar. Sempre afirmei aos meus pais que não me casaria, nunca. Sou filha única, morava com meus pais numa casa simples, mas com muito amor. E sabia que cuidaria deles como eles cuidam de mim. Achei que seríamos só nós três. Mas isso mudou. E mudou de forma muito peculiar. Mudou só com um olhar. Sabe aquele momento na vida que você olha uma pessoa pela primeira vez e já sabe que vai se casar? O momento em que você olha pela primeira vez e já se apaixona? Aquele momento na vida que muitos fogem e muitos querem. Pois é, eu fugia e aconteceu comigo. Eu tinha cerca de 14 anos, estava no 9º ano do ensino médio, e naquele ano um aluno na minha sala, que foi transferido do período noturno para o período da manhã, onde eu estudava desde que comecei na escola. Christian é o nome dele. Os meninos o chamavam de Chris. Ele era lindo, cabelos encaracolados e levemente loiros, olhos azuis, pele clara, muito lindo. Parecia o Jason Momoa, o Aquaman, mas em versão criança. Encantador. As meninas da sala se encantaram por ele, assim como eu. E eu jamais assumi que achava ele bonito, pelo menos não assumi para elas. Eu me mantinha calada. Só ouvia o que elas diziam sobre ele. Mas eu mesma me mantive calada. Segundo as meninas da sala, ele tinha irmãs que estudavam de manhã já, mas em séries diferentes. Afinal eram mais novas. No 9º ano, ele sentava na primeira carteira, próximo à lousa e nunca entendi o motivo, porque ele não era um dos melhores alunos. Ele fazia parte dos alunos que gostavam da educação física. Ele era ótimo em futebol. Notei que ele esquecia trabalhos importantes sobre as matérias, e estava perdendo notas. Sempre fui boa aluna, porque sempre fui organizada. Assim que o professor passava a tarefa, eu já fazia o meu trabalho, o que me sobrava tempo para o que eu passei a fazer um trabalho diferente do meu, para Chris, e deixava os trabalhos prontos em cima de sua carteira, antes dele chegar. Assim que chegava e via os trabalhos, ele os apresentava como seus. Como se ele tivesse feito o trabalho. Às vezes ele fazia sim um trabalho, muito de vez em nunca. Mesmo quando ele fazia os trabalhos sozinho, ele preferia entregar os trabalhos que eram colocados sobre a mesa dele, antes dele chegar. Ou seja, os que eu tinha feito. E essa rotina durou algum tempo. E tudo seguia bem. Até que, acho, que ele desconfiou. Porque ele mudou de lugar com a Melissa, menina que estava sentada à minha frente. Então, Chris passou a sentar na carteira à minha frente na escola, o que ficou ainda mais fácil deixar os trabalhos sem que ninguém visse. Um dia o trabalho era de geografa, deixei o trabalho que fiz para ele em sua mesa, antes dele chegar e me sentei em minha mesa. Assim que ele chegou, viu o trabalho e o entregou. A professora fez chamada oral, e perguntou a ele uma questão do trabalho. Gelei. Senhor Christian, onde fica o pico do Everest? Olhei para Chris que se levantou e disse. O Everest encontra-se na cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com o Nepal e que se estende por Índia, Butão e Paquistão. Muito bem, Senhor Christian. E qual a altitude dele? Seu pico está a 8.848,86 metros acima do nível do mar. Muito bem, então esses trabalhos perfeitos que o Senhor tem nos entregado, por que não tira nota melhor na prova? Acho que sofro de ansiedade pré-prova. Os alunos riram, incluindo eu. E a professora disse. Muito bem.
Vamos fazer mais trabalhos a você. Ele sorriu para a professora, sentando-se em sua cadeira, virou baixinho para mim e disse: Obrigada. Disse Chris se virando para a frente e se acomodando na cadeira, me deixando impressionada com sua atitude. Deitei em cima da mesa, me aproximando de seu ouvido, dizendo, baixinho: Não sei do que você está falando. Respondi a Chris. Mas eu sabia. E ele também sabia. Fazia alguns meses que eu deixava em sua carteira todos os trabalhos. Queria ajudar ele nos estudos, isso não me pesava em nada. Não custava nada entregar um trabalho a mais. Nunca imaginei que Chris soubesse da matéria. Mas, eu havia entregado o trabalho alguns minutos antes. E mesmo assim ele respondeu corretamente à chamada oral feita pela professora. Será que ele havia lido o trabalho antes? Não, não teria tempo hábil de ler as 5 páginas inteiras de trabalho de geografia. Se continuei a fazer os trabalhos de Chris? Claro que sim. O que mudou foi as balas de massa verde sobre minha mesa. Eu me deitei sobre a mesa, falando ao seu ouvido baixinho. Obrigada pelas balas. Ele se virou, ficando de frente para mim, centímetros de distância. Não sei do que está falando, que ele disse, enquanto eu aspirava o cheiro de massa verde de seu hálito. Sujeito interessante esse Chris, além de muito bonito. Sim, eu estava apaixonada por ele. Mas sabia que eu não era uma menina namorável. Aos 14 anos ainda nunca tinha beijado, onde a maioria das meninas da minha sala de aula já tinham namorado. A maioria das meninas entre as 5 ao 9 anos tinham interesse em Chris, incluindo eu. Chris sabia do seu fã-clube, mas não desfazia ou esnobava ninguém. Ele era menino de tudo, brincava com todos, e isso o deixaria ainda mais famosinho na escola. Faltava menos de um mês para a formatura, quando eu notei uma folha de caderno, dobrada em minha carteira. Abri a folha e encontrei a mensagem. Quer ir ao baile de formatura comigo? Não reconheci a letra. Passei a observar os meninos de minha sala de aula. Mas não notei ninguém me olhando de forma diferente. Comecei a ir de carteira em carteira perguntando obra-matéria a fim de verificar a letra de cada um. Mas alguns dias se passaram, e apareceu mais um bilhetinho sobre minha mesa. O abri e estava escrito: Me responda. Quer ir ao baile de formatura comigo? Foi quando tive uma ideia. Eu tinha um caderno de folhas cor-de-rosa. Peguei uma folha, escrevi: Não sei quem você é, por favor assine os recados. Dobre o bilhete e deixei em minha mesa. E as aulas seguiram. E eu esqueci dos recados, inclusive saí para o intervalo. Depois que voltei do intervalo, o bilhete havia sumido. Mais tarde em casa, fui fazer a lição, e abri o estojo de lápis, encontrando um bilhete ali. O abri, e a mensagem foi: Quer ir ao baile de formatura comigo? Assinado, seu admirador. Com o papel nas mãos, eu não sabia se ria ou se me irritava. Cheguei a pensar que fosse piada. Quem poderia ser que não assinava seu nome? O que a pessoa estaria escondendo? Só poderia ser alguém a quem não podia identificar. Mas quem? Então tinha que investigar. E responder. Claro, quem sabe em uma das respostas ele deixaria algo passar, sem querer. Peguei novamente uma folha na cor-de-rosa, e escrevi a resposta. E esse admirador, teria um nome? Embrulhei a resposta e deixei na bolsinha de lápis. E nem achei que, realmente esse bilhete seria entregue ao destinatário meu admirador. No dia seguinte na escola, abri os lápis, e tinha sumido o bilhete. E aparecido o bilhete branco. O abri, ansiosa. Você sabe quem sou. Basta abrir os olhos, pena que não iremos ao baile juntos. E como aceita ir a uma festa com alguém que não sabemos quem possa ser? Parece piada, mas estava acontecendo comigo. Me sentia vigiada.
Adorava ser aluna invisível da sala de aula, mas isso mudou depois dos bilhetes. Sou uma pessoa muito tranquila, sou bem pacífica, mas aquele assunto estava me chateando. Já estava imaginando se poderia ser as meninas da sala, brincando comigo. Ou um professor. Ou uma aposta infantil de um dos meninos de quem levaria a menina feia para o baile. Resolvi não responder mais. E evitei até de pensar no assunto. Faltando 15 dias para o baile, os bilhetes tinham parado, e começaram a aparecer desenhos. Sim, desenhos. Verdadeiras réplicas minhas em papel feitas por um lápis específico de desenho. Lápis próprio para desenho, traçando as curvas e retas de meu rosto, com precisão. O desenho me mostrava sentada na carteira da sala de aula, com a mão segurando a cabeça enquanto eu escrevia no caderno. Até a roupa que eu estava vestindo, os detalhes da etiqueta, da marca, estavam desenhados no papel. O desenho era riquíssimo em detalhes. Muitos detalhes pequenos, de alguém que observa bem ou de alguém que estava me observando, por algum tempo. Para saber detalhes de minhas roupas, até desenhos de minhas unhas, só se estivessem observando há algum tempo. E estava com essa roupa do desenho há 2 dias atrás. Meus pensamentos passaram de, será que foi o Chris, para... Bem que poderia ser o Chris. Não, mas Chris nunca demonstrou sentimento por mim. Na verdade, ele não demonstrou sentimentos a ninguém da escola. Talvez ele não quisesse ninguém. Ou não pudesse assumir alguém. Eu iria observar ao meu redor, a fim de descobrir quem era o artista que tinha feito esse desenho lindo. O artista captou o melhor de mim. O melhor ângulo, a melhor luminosidade, nem parece a pessoa que vejo no espelho. Não, na verdade é a pessoa que eu vejo no espelho, não é a pessoa que eu acho que vejo, conseguem entender? Às vezes nos olhamos no espelho sem prestarmos atenção ao que vemos. E o desenho, um simples desenho me mostrou que sou bonita. Que tenho o meu charme. Que as minhas sardas podem ser charmosas. Que meu cabelo encaracolado nas pontas fica lindos quando estão soltos. Que meus olhos puxados são bonitos em meu rosto. Tudo isso só consegui reparar depois de ver o desenho. Mudei até meu jeito de vestir. Passei a me vestir com roupas coloridas, ao invés de só preto e branco. Prendi apenas metade do cabelo, usava uma colônia splash. E assim deixei de ser invisível e passei a ser notada. E recebi convites para ir ao baile. Eu já ia ao baile, só não sabia com quem. 2 dias depois do primeiro desenho, chegou o segundo, eu, sentada em minha carteira. Com a mesma roupa do dia anterior e a um canto, um rapaz, sentado no canto da sala de aula, triste de cabeça baixa. Não consegui ver quem era. Esse desenho me fez sorrir. Entre uma aula e outra, o Miguel entrou na minha sala de aula, me cumprimentou e deixou um bilhete sobre minha mesa. Há um convite para ir com ele ao baile. Depois de mais uma troca de aula, Otávio entrou com um novo bilhete. Achei que fosse do Miguel, mas era Otávio, querendo ser meu par. Na terceira aula chegou o terceiro convite, era de Paulo, querendo que eu seja o par dele no baile. Só podia ser piada isso. Estava estranhando os olhares dos meninos sobre mim, e os olhares de raiva das meninas. Só pode ser brincadeira isso, disse em voz alta, para mim mesma. Acho justo, ouvi a voz de Chris, e olhei para ele, que estava sentado na carteira da frente, me olhando. O que disse? Perguntei para ele. Eu disse que acho justo ser convidada ao baile tantas vezes como agora. Sentei na cadeira, encarando ele nos olhos e, minuda de uma coragem que não sei de onde tirei, eu disse ao Chris. E quando vai me convidar? Ele sorriu e disse. Eu fico até no máximo às 22 horas nas festas, eu estragaria a sua festa de formatura se fossemos juntos. Até às 22 horas. Seu pai não permite que fique mais? Não, disse Chris, sorrindo. Underline, então você não vai à formatura? Provavelmente não.
Eu fechei a boca em uma linha reta. E baixei os olhos para os 3 convites que havia recebido. Não gostaria de ir com nenhum deles, falei baixinho. Chris sorriu e disse: então vá sozinha. E se divirta por lá, sozinha. Vou pensar nisso. Disse isso, encerrando o assunto. Mas alguns desenhos foram recebidos, inclusive me olhando pela janela de minha casa. Um dos desenhos me mostrava estudando em minha escrivaninha, no meu quarto, tarde da noite, para as provas finais. No último dia de aula, eram resultados de provas e trabalhos. Sentada em minha carteira, vendo os resultados de minhas provas, me vi aprovada. E ai! Disse Chris, ainda sentado à frente de minha carteira. Já posso ir pro colegial. E você? Também vou ao colegial, graças a você e os trabalhos que você tem me dado, me ajudaram muito. Respondeu Chris, então percebi que ele sabia quem era. Lê já tinha me descoberto. Vendo que fiquei vermelha, ele continuou: estudará em qual escola? Dom Bosco, respondi. E você? Ainda nenhuma. Vou pedir para minha mãe verificar se ainda tem vaga no Dom Bosco. Pelos trabalhos que eu fazia por você? Falei, sem pensar, e ele sorriu. Acho que também. Ele disse sorrindo. Eu sorri. E encerramos o assunto, com a resposta dele em minha mente: acho que também? Que resposta é essa? O que ele queria dizer? Deixei pra lá, a noite seria nosso baile e eu precisava descansar, fazer algumas coisas em arrumar. Cheguei em casa, terminei as obrigações e fui organizar minha roupa. Havia escolhido um vestido vermelho que combinava com meus cabelos loiros, que seriam cacheados com a ajuda de um babyliss. Saltos preferi altos e quadrados. Adorava saltos finos, mas achei melhores os quadrados, porque eram mais confortáveis, ao meu ver. Me maquiei de forma mais discreta, achei muita informação vestido vermelho, cabelos loiros, me olhei no espelho e fiquei satisfeita com o resultado. Meus pais me levaram até o clube onde seriam realizado o baile de formatura. E a escola caprichou nos detalhes. A noite foi iluminada por luzes coloridas que acendiam e apagavam de acordo com as batidas da música, que tocava alto. As mesas onde ficavam os pais estavam ao redor do salão, e ao centro estavam as pessoas dançando aleatoriamente. Minha mãe estava indisposta com os medicamentos que estava tomando, devido ao tratamento pesado contra o câncer. E ela que indicou escrevermos nossas histórias. Então todas as palavras serão por ela, para ela e com ela na história. Nos divertimos muito, na medida do possível. Meu pai permitiu que eu ficasse até mais um pouco, indo embora de Uber. E assim o fiz. Depois que eles foram embora, eu dancei, até que resolvi ir embora. A festa ainda estava alta, mas eu estava cansada. E não havia visto Chris. Parece que a melhor festa do mundo estava incompleta sem a presença dele. Dancei muito sozinha, dancei com alguns meninos, dancei com muitas meninas, e à meia-noite, decidi ir embora. Solicitei um Uber e estava esperando do lado de fora do clube, onde acontecia a festa de formatura. Estava na frente da portaria do clube, onde o vigia poderia me olhar caso acontecesse algo. Eu acompanhava pelo celular o movimento do Uber, em tempo real, quando ouvi uma voz masculina. Você nem me respondeu, se queria ou não vir comigo, que era Paulo. Estava vestido de camiseta branca com listras azuis, e calça preta, se aproximando com as mãos no bolso. Oi Paulo, mas dançamos juntos essa noite, respondi ele, olhando o celular para ver quanto tempo faltava pro Uber chegar. 3 minutos ainda, então tinha 3 minutos de assunto com o Paulo, então respondi, dançamos muitas músicas aliás, Paulo. Sim, mas quero mais. Paulo respondeu sorrindo maliciosamente. Como assim em quero mais? Já sai do baile, já pedi meu Uber, estou indo embora. Falei mesmo sendo grosseira. Quero namorar você, Isabel.
Paulo disse fazendo agora a carinha de carente. Como quer me namorar, se nunca falou comigo antes? Pare de brincar, respondi Paulo, analisando mais uma vez o celular. Faltavam menos de 2 minutos agora pro Uber chegar. Ainda bem. Estou falando sério, disse-lhe rindo malicioso. Deixa de coisa, meu Uber está chegando. Vou em sua casa amanhã para falarmos. Não precisa, não quero namorar, disse, resoluta. Não quer namorar, ou não quer namorar comigo? Perguntou Paulo. Menino inteligente você, aprendeu rápido. Tchau, disse indo em direção ao carro do Uber que havia estacionado no meio-fio naquele momento. Paulo me acompanhou até bem próximo do carro, e quando estava entrando no carro, ele me puxou, forçando um beijo. E foi quando ouvimos um rosnado alto, de um cachorro negro de olhos claros, bem próximo a nós. Até o rapaz do Uber, que estava dentro do carro, se assustou com o animal e gritou: Entra logo, moça, vamos embora. Aproveitei que Paulo se distraiu com o cachorro, e me soltei de suas mãos, me jogando dentro do Uber, que partiu logo em seguida, deixando Paulo sozinho com o cachorro. Assim que consegui fechar a porta, vi o cachorro ao lado de Paulo. E o Uber dobrou a esquina, perdendo minha visão. Seguimos em silêncio a viagem do clube até minha casa. Quando cheguei em casa e entrei o mais rápido que podia, apesar de saber que estávamos longe do clube onde apareceu o cão negro. Entrei em casa, tirando os sapatos. Fui até meu quarto e mal retirei a roupa, adormeci. Era dezembro e as aulas iriam começar em fevereiro. Então assumi um emprego de férias para levantar uma verba. Era uma sorveteria, eu trabalhava de terça a domingo, e claro que eu via o pessoal que estudou comigo. Todos, inclusive. Cris apareceu na sorveteria no domingo, com uma moça morena, de cabelos lisos escorridos. Meu coração gelou ao ver ele entrando abraçado a ela. Oi Bel, disse ele, queremos 2 sundae. Ela quer de chocolate e o meu você pode escolher o sabor, que seja surpresa para mim. Ele disse e se virou, indo em direção à mesa onde estava a morena. E eu fiquei paralisada. Já não bastava me recusar para o baile, ainda veio esfregar a namorada para eu ver. E faz charminho, falando para eu escolher o sabor? Esperava mais do Cris. Nunca imaginei que ele fosse tão, não tenho palavras para descrever. Ai, lembrei que eu nunca tinha dito a ele sobre meus sentimentos. E jamais faria isso. Então qual sabor que ele merecia? O dono da sorveteria tinha lançado um sorvete de pimenta. Sim, ele merecia o sabor pimenta. Mas não faria isso. A namorada pediu chocolate, então para evitar que ficassem experimentando um sabor do sorvete do outro, e ficar aquela cena de novela mexicana, resolvi sugerir chocolate para ele também, assim ambos ficariam com o mesmo sabor, mesmos acompanhamentos e mesmo tudo. Assim que ficaram prontos, levei pessoalmente até a mesa deles e coloquei à frente de ambos. Chocolate você escolheu para mim? Sim, quer que troque? Não, eu adoro chocolate. Obrigada. E sai para atender mais clientes. Algum tempo depois, vi a morena sorrir para mim, e Cris dizer: A que horas você sai, Bel? Mas por quê? Quero vir te buscar, se você me permitir. Cris, não acho legal você fazer isso, até mesmo porque você tem uma namorada, e ela é linda. Ele sorriu, me apontou para a morena e disse: Ela te achou bonita, linda. Você tá maluco, falei baixinho. Ela é minha irmã, ô linda. Chamamos ela de linda. Nisso a morena se aproximou e disse: Bonita é você, Isabel. Ouvi muito falar sobre você, Glinda disse, rindo e olhando pro Cris. Ouviu falar bem ou mal? Perguntei. Ouvi falar muito bem, aliás fui eu que pedi para vir aqui te conhecer. Jura? E o que achou? Achei você ainda mais bonita pessoalmente. Obrigada, disse timidamente.
E então, levo Linda para casa e venho buscar você. Ok? E respondi, sorrindo. Mas o que? Perguntei. Mas acho que você não vai querer um sorvete, certo? Eu sorri, e me virei, para atender mais pessoas. Às 20 horas, quando sai Cris estava lá. Você realmente veio, disse. Sim, preciso falar com você. Sobre o que? Bel, quer namora comigo? O que? Disse num sussurro. Namora comigo, Bel. Eu paralisei, seria brincadeira dele? Por que ele estaria ali, depois de uma semana toda de trabalho, falando aquilo? Você está brincando? Ele me segurou pelos braços, me forçando a olhar diretamente nos olhos dele. Se aproximou dos meus lábios e disse, baixinho. Eu sei que sente algo por mim. Eu sinto isso. E você é correspondida. Me mantive calada, esperando ele dizer mais, sei que você é uma menina de família, sua doçura me atrai demais. Me aceita. Cris, eu nunca beijei. Quase beijou, mas nunca beijou, eu sei. Como sabe? Eu vi. Como viu? Bel, você me deve uma resposta, não faça mais perguntas sem me responder. E como seria nosso namoro? E casa? Lembra que te disse que não posso estar fora de casa depois das 22 horas? Então, é meu limite na rua. Mesmo com sua idade? Sim, mesmo com minha idade. E por anos ainda. E se você não gostar de meu beijo? Ele se aproximou e roçou os lábios nos meus. Eu já gosto de tudo sobre você. Só vou te fazer um pedido. Tudo é novo para mim também, então tem coisas que não sei responder, e coisas que não posso responder. Com o tempo prometo te explicar tudo. Mas vamos seguindo um passo de cada vez, pode ser? Sim. Respondi, nos abraçamos. Vamos falar com seus pais, disse ele. E fomos conversar com meus pais, que adoraram Cris. Iniciamos um namoro cristão, em casa. Eu trabalhava esses 2 meses e parei em fevereiro. Cris estudava comigo na mesma escola. Aliás, todos foram estudar comigo, menos Paulo. O namoro durou os 3 anos do colegial. Conforme meu corpo se formava, eu recebia elogios constantes e isso deixaria Cris um pouco arredio. Mas foram anos maravilhosos. O que não permitiu que esses anos fossem perfeitos, foram os desaparecimentos de alguns adolescentes que estudavam na mesma escola que nós. A polícia estava sempre na escola, pegando depoimentos dos conhecidos de cada um deles. Como eu namorava com Cris, meu círculo de amizades era muito pequeno. No período de férias eu trabalhava na sorveteria, e ficava até às 21h30 com Cris, sentados no sofá assistindo televisão. Uma noite, Cris estava agitado, não conseguia relaxar de jeito algum. Quando perguntei se estava tudo bem, ele dizia que sim. E eu sabia que ele não me diria mais nada. Fazíamos 3 anos de namoro e eu o conhecia um pouco. Sabia que algo, do lado de fora da casa dos meus pais, estava incomodando-o. Às 21h ele disse: Bel, vou embora, estou incomodado. Tudo bem. Se cuida, nos beijamos e ele se foi. Eu estava feliz com ele, mas me incomodava muito saber que ele ia embora todos os dias, sendo que, na minha cabeça, ele poderia ficar mais comigo. Será que ele tinha outra namorada? Procurei não pensar nessa situação, mas aquele pensamento batia em minha mente o tempo todo. Alguns de nossos beijos de despedidas estavam ficando quentes. E eu sabia que ele ia, cedo ou tarde, passar para o próximo passo de nosso relacionamento, o passo mais íntimo de uma mulher. Eu estava pronta, não queria perder esse homem lindo. Mas, eu não ia me jogar para ele precisava falar a respeito. Tinha que partir dele a iniciativa. Alguns dias depois, Cris estava ainda mais agitado.
e saindo às 21 horas. Eu queria mesmo saber o motivo. E faria isso naquele dia. Chris, meu amor, o que está acontecendo? Ele me encostou na parede, me olhando nos olhos e me beijou, apaixonadamente. Quando me soltou, ele disse: Você me ama, Belle. Claro que amo. Case-se comigo. Me caso. Onde vamos morar? Vou levantar essas informações. Mas aqui com seus pais não gostaria de morar. Eu sorri, ainda achando estranho essa atitude dele. Ele me beijou e se foi. Eram 30 Me segurei para não ir atrás dele. Precisava confiar nele, afinal seria meu esposo. Mas eu estava convencida de que ele me traia. E se não traísse e eu tivesse ido atrás dele? Melhor esperar, e esperei. Chris trabalhava na empresa do pai, com hortifruti. Vendiam no Ceasa, o que me deixava mais tranquila porque o comércio de hortifruti começava cedo, e talvez, seria esse motivo que Chris saia tão cedo da minha casa. E saia. No dia seguinte cedo, soube que Miguel havia desaparecido. Fora Paulo, Miguel era o segundo que conhecia. Naquele dia, Chris não veio me ver em casa. E no dia seguinte não foi à escola. Quando liguei ninguém atendeu. No terceiro dia, Chris veio até minha casa, falando com meus pais sobre casamento. Chris tinha 4 irmãs mais novas, todas lindas. Olinda era a que mais se parecia com o pai, pelo cabelo. Seus pais pareciam ser mais jovens do que eram de verdade. A família toda trabalhava no Ceasa e na quitanda que eles tinham, envolvidos com hortaliça e frutas. Os pais de Chris tinham uma casa próxima à casa deles, e nos forneceram para morarmos por um tempo. Montamos os móveis de acordo com nosso gosto e ficou tudo muito ajeitado. E tudo foi organizado para daqui a 3 meses. O casamento seguiu de dia, de forma simples, com poucos convidados. O bolo foi cortado e todos se despediram para minha noite de casada, com meu marido. Chris e eu nunca tivemos intimidade, além de alguns amassos no alpendre de casa. Nada mais que isso. Sabia o que ia acontecer, estava ansiosa e com medo. Mas não ia fugir. Assim que todos saíram, Chris entrou no quarto, me olhando tirar os prendedores do cabelo sentada na penteadeira, de costas para ele. Chris se aproximou, tocando de leve meus ombros. Se estiver muito cansada, espero até amanhã, sem pressa. Não estou cansada. Menti, afinal ele já havia me esperado 3 anos de relacionamento, o que mais eu queria? Nem eram 19 horas quando ele perguntou. Ele aproximou o nariz em minha nuca, cheirando da nuca até a orelha. Eu me arrepiei com o gesto dele. E ele então desabotoou um por um dos muitos botões do vestido de noiva que eu estava usando, por insistência de minha mãe. Aos poucos senti minhas costas desnudar enquanto Chris beijava delicadamente. Senti arrepios percorrer meu corpo todo. Chris tinha aberto meu vestido ao ponto de cair nos ombros, puxando para baixo, e beijando carinhosamente cada pedacinho do meu corpo. Eu fiquei parada, curtindo cada momento. Chris desabotoou meu sutiã, e eu nem tinha percebido. Fiquei nua da cintura para cima, enquanto ele me olhava fixamente nos olhos. Então ele soltou a gravata, abriu os botões de sua blusa e a jogou ao chão, depois tirou sua calça, e colocou igualmente ao chão. Através da cueca eu vi o volume ansioso por mim. E fechei os olhos como que evitando a pensar na proximidade. Ouvi a risadinha de Chris, depois senti suas mãos me levantando, enquanto o vestido caia pesadamente ao chão. Chris me pegou no colo para sair do círculo do vestido, foi então que notei, eu estava de lingerie scarping. Chris me beijou a boca, colocando meu corpo deitado na cama, e deitando ao lado. Está com medo? Sim, respondi, baixinho. Não fique com medo, sou eu. E então fui beijada com ansiedade, com voracidade e com luxúria.
Momentos impares na vida de uma mulher aconteceu da maneira mais sublime que poderia acontecer. Ele me tratou como uma princesa, como uma joia, como algo raro. Chris me fez ver meu eu de forma diferente do que eu via. Ele me fez ver beleza em mim. E eu estava completa ao lado dele. Assim que se acalmou e conseguiu falar, Chris disse ao meu ouvido: Meu amor, preciso ir. Como? Ir aonde? Você se lembra que tenho compromisso todas as noites? Disse ele tentando parecer natural. Chris, que eu disse tentando controlar minha raiva, acabamos de nos casar. Você disse que seus pais pediram para você ir para casa mais cedo, até concordei, por anos. Mas agora, somos só nós dois. Qual o problema? Chris ainda estava nu e com marcas de primeira vez pelo corpo, com sangue virginal em seu corpo. E ele estava me dizendo que iria sair. Daquele jeito. Minha orientação era permitir meu marido sair, se ele quisesse. E assim o fiz. Sim, ele saiu em plena noite de núpcias. E aí começou a quebrar meu coração. Ele saiu, me deixando na cama, sozinha, em plena nossa noite de núpcias. Muitas coisas passaram pela minha mente, e a maior delas, e mais forte do que nunca foi de que ele tinha outra pessoa. Em minha mente, a antes ideia de que ele tinha outra pessoa estava agora quase certo. Eu estava imaginando quem seria. Por volta de 4 horas da manhã, eu ainda estava acordada com a mente fritando em mil pensamentos, quando ouvi a porta da sala se abrir, e Chris chegou. Pensei se iria ter com ele, ou ficava calada. Se fosse até ele, com certeza discutiríamos. Ele me explicaria algo, que eu não aceitaria com certeza. Mas ele tentaria. Preferi me manter em silêncio. Chris entrou no quarto, já estava nu e começou a me beijar a nuca, me deixando extremamente quente, de novo. Me beijando o lobo da orelha, ele disse: Bel, está muito dolorida? Não, menti, estava dolorida sim, mas queria demais esse homem para mim. Para sempre. Ele foi me beijando e os beijos foram esquentando, esquentando, e fiquei ansiosa para ter ele de novo, dentro de mim. E assim foi a nossa segunda relação íntima. Depois de exausta, adormeci ao lado de Chris. Quando acordei, Chris já estava sentado na cama, me beijando. Bel, precisamos conversar. Eu confirmei, sabia que chegaria esse momento. Mentalmente me preparei para esse momento. Levantei, me vesti e sentei na cama. Estou pronta para você me deixar, disse enquanto encarava Chris. O que? Do que está falando? Respondeu Chris. Eu sei que você tem outra pessoa. Chris sorriu, se aproximou de mim, me abraçando com carinho. Não tenho outra, meu amor. Você é meu único amor. Então, por que você sai toda noite? Chris então me olhou nos olhos, procurando as palavras a me dizer. Sabe que eu a amo, não sabe? Você diz. Não. Disse se irritando, não só digo, como me casei com você. Sim, se casou, e me deixou sozinha na noite de núpcias. Eu disse. E Chris se levantou, irritado, andando de um lado pro outro, como se tivesse tentado se acalmar. Eu disse a ele o que achei que ele queria ouvir: podemos dizer que não foi consumado nosso casamento, e pedimos anulação, Chris. Sem problemas. Chris se aproximou a mim, me abraçando e disse ao meu ouvido: Não é isso que quero. Não quero te deixar, você talvez vá me deixar depois de ouvir o que eu tenho para contar. Minha nossa, estou começando a ficar preocupada. O que houve? Lembre-se que minha semente está dentro de você. Pode estar grávida de um bebê nosso. Do nosso amor. Já chega, diga o que está acontecendo. Chris pegou minha mãe e disse: Sou um lupino. O que é isso? Perguntei. Sou de uma família de lobisomens.
Eu ri, achei engraçado a piada. Mas Chris não riu. Então enruguei a testa, e perguntei: Está falando sério? Sim, a transformação acontece depois das 22 horas, e não consigo me controlar. Respirei fundo, imaginei que ele tinha uma mulher, uma família até, mesmo sendo novo. Mas não foi isso que aconteceu. Não sei se fico feliz ou triste. Seria mais fácil lidar com outra mulher. Encarei Chris, olhando no fundo de seus olhos e disse: Me conte o que preciso saber. Ele chorou, me abraçando. Quando se acalmou, ele começou a explicar. Somos descendentes de uma família antiga de lupinos. Todos na minha casa são lupinos, com exceção da minha mãe, que lida muito bem com isso. Meus pais se conheceram no colégio, como nos dois. Se apaixonaram de início como nos, e nunca mais se separaram. Se casaram assim que conseguiram comprar a casa, e mobiliaram aos poucos. Logo nasci eu, depois Linda, Mag, Lorraine e Jennifer. Meu pai teve medo de que nascessem gêmeos, então insistiu para que minha mãe fizesse laqueadura. Alguma pergunta até aqui? Disse Chris mais para saber se eu estava prestando atenção no que ele dizia. Mas eu estava absorvendo cada palavra do que ele dizia. E sim, eu tinha pergunta. Por que seu pai estava com medo de nascer gêmeos? Eu disse, e Chris sorriu. Diz a lenda que, se a mulher não lupina, tiver filhos gêmeos lupinos, ela corre o risco de ficar uma lupina louca, inclusive já aconteceu com uma tia minha. E essa tia ainda está viva, mas vive sedada. Porque, se ela estiver em seu estado normal, ela come pessoas. Arregalei os olhos. Mas lobisomens comem pessoas, não comem? Os lupinos não comem. Comemos frutas, animais de pequeno e médio porte. Mas não pessoas. Nos são indigestas. E o desaparecimento dos alunos da escola, tem a ver com você? Sim e não. Sim, porque foi um lobisomem responsável pelo ataque àqueles jovens. E não, porque não fui eu o responsável. Ao ouvir essa frase, respirei fundo e disse: Me explique melhor. Paulo tentou contra você na noite de formatura. E eu vi, Chris disse, analisando minha reação. Fiquei em silêncio, Chris continuou, que eu vi vocês dois, enquanto V entrava no Uber, deixando-o para mim. Mas, ele só me acompanhou até o Uber, respondi, sendo abruptamente interrompida pelo Chris. Pare de proteger ele, ele tinha intenções pecaminosas com você. Eu ouvi falando sobre isso no banheiro masculino. Poxa, me dá credibilidade, Bel. Ele tinha intenções comigo? Tinha, por quê? Queria estar com ele? Disse Chris irritado. Eu sempre amei você. Chris levantou, caminhando de um lado para outro nervosamente em nosso quarto, enquanto passava as mãos nos cabelos. Quando ele se aproximou de mim, me pegando pelos braços, fazendo eu me levantar, e me beijou, apaixonadamente. E os beijos foram correndo pelo meu corpo todo, me acendendo mais uma vez, voltamos para a cama e nos amamos por algum tempo. Quando nos acalmamos, estávamos abraçados na cama, nos beijando. Chris, eu disse. Que ele respondeu, me beijando o pescoço. Você matou Paulo. Sim, ele ia atrás de você. Como sabe? Ele disse. Você vai me matar? Perguntei, com medo da resposta. Bel, sou eu, o seu Chris. Não farei mal a você. Só não sei conversar direito com as pessoas. Muito que bem, vamos aprender juntos então, me explique como lida com você e vamos crescer juntos. Eu disse, e ele me beijou, eu me afastei, e perguntei, Chris, quem fazia os bilhetes e os desenhos? Chris me olhou sorrindo. Os bilhetes eram Mag e os desenhos eram de Linda. Mais alguma pergunta? Disse ele sorrindo.
Era você o tempo todo, eu disse, em um sussurro. Sim. Sempre estive próximo a você, de um jeito ou de outro. E nos beijamos, já estávamos na cama. E ali ficamos, o dia todo. Levantamos apenas para comer e fazer a higiene. Meu primeiro dia de casada foi na cama. Até às 21 horas quando Chris saiu. Ele dizia que iria correr. E foi. Assim que ele saiu, eu cuidei de arrumar a casa. Minutos depois alguém bateu no portão, e fui até lá ver quem era. Chegando próximo ao portão, gritei. Quem é? Senhora Isabel, sou Clayton, da Discob, poderia abrir a porta para falarmos? O que é Discob? Abra por favor, que explico. Não vou abrir. Não sei do que se trata. Precisamos fazer algumas perguntas pre Christian Versa. Sinto muito, não vou abrir. Senhora Isabel, sinto muito, mas colocaremos a porta no chão, se não abrir. Eu chamo a polícia se fizerem isso. Somos a polícia, Dona Isabel. Tem um mandado? Não, busco e mando a você. E será obrigada a abrir. Aguardo. Eles se afastaram e ouvi o carro sair da porta de casa. Assim que ouvi o silêncio na porta de minha casa, liguei para minha sogra Dona Santa. Assim que ela atendeu, ela sentiu que tinha algo errado. Em 3 anos de namoro, eu nunca liguei para ela, apesar de ter o contato dela. Isabel, boa noite. O que houve? Dona Santa, a Discob veio aqui. E o silêncio foi ouvido na linha por mais de 30 segundos. Ainda estão aí? Já foram, não abri o portão. Disseram vão voltar com um mandato. Pegue coisas essenciais, e venha até minha casa. Falamos aqui. E ela desligou. Peguei minha bolsa, algumas peças de roupas e segui para a casa da minha sogra, que ficava da rua de trás. Assim que cheguei, ela abriu a porta, e fechou em seguida. Estavam na casa minha sogra e mais 2 de minhas cunhadas mais jovens. Uma de 12 e uma de 10 anos. Que bom que chegou. Me conte tudo, em detalhes. Contei e ela me disse. Aqui estará segura. Disse Dona Santa, abraçando Lorraine, Jennifer e a mim. Segundos depois, ouvimos um barulho de portão arrombado, e ela fez sinal de silêncio. E indicou o fundo do quintal. Seguimos para o corredor que leva ao fundo do quintal onde havia uma churrasqueira, que tantas vezes eu estive ali, comemorando aniversários, aproveitando reuniões com a família de Chris, agora estávamos ali. Na minha cabeça, ela iria nos proteger ali, no cantinho, acuadas. Mas, ela tocou ao lado da churrasqueira e abriu uma porta logo atrás da churrasqueira. Porta essa que eu nunca tinha visto. Assim que a porta se abriu, apareceu uma escotilha, e Dona Santa abriu rapidamente e descemos a escada. Não tínhamos muito tempo para delicadezas. A porta da escotilha foi fechada, e imediatamente, ouvi como se fossem cachorros cheirando embaixo da porta. Assim que olhei para Dona Santa que, em silêncio fez não com a cabeça, então ficamos ali, no escuro, dentro de um barril de metal. Estava escuro, eu mal enxergava, mas ficava ali, ao lado de minha sogra e 2 cunhadas, estávamos seguras. E do lado de dentro daquela sala secreta, ouvimos barulhos de móveis sendo arrastados, arremessados, vidros sendo quebrado. A casa deveria estar uma bagunça. E o que estava do lado de fora não era humano. Não consigo exatidão até que hora ficamos lá, mas ouvimos quando os barulhos diminuíram. E tudo ficou silenciado. Mesmo assim, ficamos lá dentro daquela sala secreta. Um bom tempo passou, Dona Santa chegou a dormir, eu não consegui. Foi a nossa sorte, ouvi quando todos chegaram da corrida, e gritaram o nome da Dona Santa, chegando à porta da sala secreta. Dona Santa, estão chamando por nos.
Ela acordou, levantou e abriu a porta da escotilha, aparecendo meu sogro e outras duas cunhadas, todos nus. O que aconteceu? Perguntou Misael, meu sogro. Ouvimos barulhos e corremos para cá. Foi a Discob? Perguntei. Ele olhou sério para mim e olhou a casa. Vamos descobrir. Meu sogro Misael nos ajudou a sair da escotilha, e chegamos até a casa. Minutos depois Chris chegou, me procurando. Como eu não estava em casa, ele resolveu me procurar ali. Dona Santa era uma mulher muito limpa e organizada, ficou muito triste ao ver a casa que ela tanto cuidava, que ela tanto zelava, toda revirada, como se procurassem algo, ou alguém. Os móveis todos estavam jogados. A louça do armário toda ao chão, inclusive o armadilho de cozinha. Os mantimentos estavam no chão, espalhados. A casa estava como se um furação tivesse passado ali. Minhas cunhadas e meu sogro sentiram o cheiro e meu sogro disse: Não, foram os canis. Temos que ir embora. Minha cabeça estava a milhão. Há 2 dias era nosso casamento, no dia seguinte descobri que meu marido, meu melhor amigo, meu primeiro amor era um lobisomem e que canis estavam atacando a família, nos colocando em risco.